Queridos irmãos, para a gente conversar um pouco, principalmente para a gente se animar, se renovar junto, né, em cima da palavra, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Quatro, 16 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 18. Gostaria de um voluntário para fazer essa leitura. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Pode ler o 18. Não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Amém. Queridos, nós vemos um texto, fechado de exortação a respeito do perseverar. A igreja, as lideranças de Corinto já estavam passando por algumas dificuldades em ver esse respeito. E quando a gente olha para as escrituras a respeito dos últimos tempos, que haveria egoísmo, frieza, que haveria a falta de amor. E o que a gente percebe olhando para o nosso tempo é que nós temos vivido tempos difíceis, onde as pessoas já não se entendem, onde as pessoas estão doentes. Eu estava aqui meditando, e refletindo, Hoje a gente vê que uma das áreas mais procuradas e que mais emprega pessoas, tem várias, mas uma das principais para mostrar o problema que a gente vive, até um pouco antes a gente estava conversando aqui com o pastor, é o direito e psicologia. Tem outras áreas, mas o que me chama de atenção é o direito e a psicologia. O que isso reflete? O direito, porque as pessoas já não estão como é que eu posso dizer assim, não estão direito, não estão conseguindo se conciliar, se acertar. Mas não é verdade, irmãos. Hoje qualquer coisinha tem um problema com o dom, com a justiça, reivindicar os meus direitos. Hoje já está uma dificuldade de as pessoas se conversar, se acertar, e sem contar por uma questão até mesmo moral, que às vezes as pessoas querem usar do Estado de direitos para tirar benefícios e acabam usando também esse serviço. E também uma das áreas que tem crescido bastante, e até hoje eu estava conversando com uma psicóloga, e ela dizendo a demanda que se tem, na área da psicologia. E é uma das áreas que mais se procura a fazer esse curso. E aí eu pergunto para os irmãos, por que isso será, irmãos? É ou não é reflexo de uma sociedade doente nos últimos dias? Existe uma pergunta, que todo mundo se faz, e talvez não formulam, como eu vou formular, mas eu creio que todo mundo se faz. A depressão que existe hoje, ela se acentuou nos últimos dias, ou é porque descobriram ela agora, ou sempre existiu, Mas alguns arriscam dizer que a depressão não existia muito antigamente, que se acentuou nesses dias. O que os irmãos acham? Os problemas emocionais, ansiedade, dificuldade, esses problemas, isso não existia, ou é porque agora começou a se estudar e catalogar, vamos assim dizer, isso? Baseado na palavra e pelas, como se diz ali, pelas características disso, Tá certo que na época não havia depressão, mas pelos sintomas, os sintomas muito parecidos com a depressão. O que os irmãos acham? Sempre existiu esses problemas?
Eu acho que hoje está mais intenso. Acentuada. Está mais acentuado, né? Está mais visível, né? Também, mais divulgado também, mais conhecido, mas sempre existiu, embora que em número muito menor, né? Proporções bem menores do que hoje. Na verdade, nós analisamos o tempo da população existente era uma população menor antigamente, mas eu acho que proporcionalmente, aquela de 100 mil habitantes, vamos pegar assim, hoje a proporção hoje é muito maior, vamos dizer lá. E dentro dessa análise, uma coisa que me chama a atenção até mostrar a respeito de uma ansiedade hoje que o ser humano vive também, e uma inconstância, porque na verdade é um conjunto de fatores, né, que denunciam, né, um problema, mas é a ansiedade, é a inconstância, né, a falta de se entender e saber o que realmente quer. Vocês querem um exemplo, irmãos? Antigamente, né, até pelas histórias que a gente fica sabendo e também olhando para a história também, e não muito longe, né, os nossos avós, pais, antigamente a pessoa entrava numa área profissional e ali se aposentava, não é verdade, irmão? E estava de boa, né? É comum a gente ver pessoas que se aposentaram como um cobrador de ônibus, pessoas que se aposentaram como um bancário, né? Ou como um sapateiro, iniciaram aquela caminhada e finalizaram, terminaram. Hoje a gente vê uma crise de vocação não só profissional, mas em todo sentido. E às vezes, vamos usar o exemplo do bancário, se aposentar como um bancário hoje é fácil, né? Mas hoje a gente vê pessoas ganhando até mais que um bancário, né? E cheio de conflitos, e pensando, não sabe o que é da vida, e pensa nisso, e pensa naquilo, e sempre mudando. É comum pessoas iniciar cursos superiores, principalmente jovens que vão para a faculdade, iniciam, fazem 2 anos, travam e vão fazer outro, e assim ficam. Mas por que eu trago essas reflexões, irmão? Por que é importante a gente refletir isso? Porque estes problemas estão adentrando na igreja. Porque, querendo ou não, a igreja ela é um extrato da sociedade, ela é uma parte da sociedade. E se a gente não vigiar e não estar firme e ligado com o Espírito Santo de Deus e a palavra, a gente começa a refletir essas questões. E aí eu pergunto para os meus irmãos que estão aqui: você faria algum esforço para mentalizar alguém que está em crise existencial, em crise de vocação, em crise do que vai fazer da vida, em crise do autoconhecimento, em crise profissional, que está em depressão? Eu tenho certeza que se eu pedisse para os irmãos citar nomes ou quantos conhecem, estariam tranquilamente 3, 4 pessoas. É ou não é verdade? Só um ponto aí, o Rob mencionou um pouco de questão da área da psicologia, ela tem crescido muito. Na empresa que eu trabalho, para os irmãos terem noção, né, eu fui convidado para fazer um curso de brigadista psicossocial. O que é isso? Entre o que tu falou, ali a área da psicologia, as psicólogas não conseguem atender toda essa demanda e a gente, no caso, a gente seria um meio de campo entre o colega próximo e entre a psicóloga, justamente por ela, sabe, por ter um alto índice de pessoa ou com depressão, ou que dorme mal, já está meio que nesse caminho, ou que não se alimenta direito, ou que mora sozinho, ou que perdeu um ente querido e está bem perdido na vida, enfim, sabe? Mas foi treinado em torno de 20 pessoas, né? Inclusive terminou hoje, né? A gente terminou para fazer esse meio de campo, né? Entre a psicóloga e o médico, né? E no caso, um colega mais próximo, digamos assim, porque a psicóloga está lá no lugar dela lá, beleza, a pessoa tem que se deslocar até lá, só que a gente está, né, tem pessoas trabalhando no nosso meio, a gente qualquer coisa, né, a gente pode né, colaborar, ajudar. Apagar incêndio psicológico. Isso. Tem alguém detecta ali, pegar lavagem, isso. Isso me fez refletir bastante. Tá? Interessante. E olha o que diz o versículo 16 que a gente iniciou ali. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Naquele período ali, irmãos, a igreja já sofria tribulações, já sofria dificuldades, problemas, né? E como a gente concordou aqui nos dias de hoje, que isso tem se acentuado, nós corremos esse risco
de o nosso homem exterior se corromper, mas também o interior. E por que eu digo isso? Nós estamos aqui entre líderes, pessoas nos procuram, pessoas estão confusas, estão perdidas, estão precisando de um refrigério, e vão nos procurar e vão trazer essa carga para nós. E nós já temos as nossas também, porque querendo ou não, nós somos homens e mulheres deste tempo também. Eu tenho certeza que os irmãos que aqui estão talvez tenham algum problema com filhos, algum problema no trabalho, algum problema financeiro, algum problema no relacionamento, algum problema na família, né? Diversos problemas a gente enfrenta. Então já tem as nossas dificuldades, a gente corre, tem nossos problemas. E quando a gente se propõe a ser um instrumento, ser uma ferramenta nas mãos de Jesus Cristo, querendo ou não, já tem as nossas dificuldades, nós também absorvemos dificuldades de outros. E aí a pergunta que fica é como a gente está. Porque uma coisa é bem provável que aconteça, o nosso exterior se corromper. O que é o exterior se corromper, irmãos? Que aqui a palavra diz, né? Ainda, ou seja, é bem possível que o nosso exterior se corrompa, né? Porque não, e por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O texto, né? Desfaleçamos, ainda que desfaleçamos, né? Ou seja, se corrompa, desvalecemos, nos esfriamos, nos cansamos, nos fatigamos, mas que possamos ser, né? Nos entristecemos, mas que possamos nos renovar interiormente, né? Cada dia. Perfeito. Porque estas cargas psicológica, emocional e até mesmo espiritual, querendo ou não, nos geram cansaço, né? Tu já tem as tuas lutas, as tuas dificuldades nos geram cansaço, né? O nosso homem exterior começa a se corromper. E quando o apóstolo Paulo ele fala isso aí, que o homem exterior se corrompa, ele está falando também de experiências dele, porque ele também sofria naquele tempo, por amor à igreja, por amor aos escolhidos do Senhor, por amor àqueles que iriam ser salvos, né? Naufrágios, açoites, perseguições, aflições, tudo isso ele passou. E aí é como se ele dissesse assim: o meu exterior, o meu corpo está cansado, mas o meu interior se renova de dia em dia. O que significa isso, irmãos? Significa que eu vou correr, quem sabe? A gente vai ter lutas, vai ter adversidades, né? Vai ter medos, situações difíceis de se resolver. Ou seja, o corpo exterior da gente cansa, o homem natural cansa, mas o homem espiritual, que é algo conjunto que não tem como separar, mas o homem espiritual, ele se renova. Exemplo, aí eu vou usar um exemplo meu que eu já tive várias vezes e eu também já testemunhei várias vezes, e eu acho muito interessante essa experiência. É algo que realmente é sobrenatural. Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, várias vezes que eu fui aos pés do Senhor cansado, com o homem exterior acabado. Sabe aquela situação, irmãos, que você está louco para abandonar uma responsabilidade, um ministério, uma área, ou uma situação, ou um caso que você está fazendo parte, uma pessoa que você está acompanhando, está cuidando, aí você vai para os pés do Senhor e diz: Senhor, eu não aguento mais, Senhor. Eu vou chutar o balde, eu vou desistir dessa obra, eu vou desistir desse ministério, eu vou desistir dessa pessoa. A pessoa ainda faz ao contrário. O ministério não está fluindo, o ministério não está andando, eu estou dando a minha vida, né? Eu dou toda a minha disposição, não está surtindo efeito, eu não quero mais. E aí a gente vai orar aos pés do Senhor, vai aos pés do Senhor, o homem natural vai, se prostra, porque tem coisas que é uma decisão nossa. E quando a gente se prostra, aquele homem espiritual que está dentro de nós, ou seja, é o Espírito de Deus agindo no nosso espírito e despertando o homem espiritual, nos renova. E aí dentro dessa experiência eu confesso para os irmãos, foram várias as vezes que eu fui nessa situação e quando eu saí do meu local de intimidade, eu saí como se dissesse assim: manda mais, Senhor. Quem já teve esse tipo de experiência, irmãos? Porque, amados, nós vivemos um tempo que só as nossas cargas particulares, o que eu digo cargas particulares? O nosso trabalho, a nossa família, os nossos filhos, aqueles que estão à nossa volta, às vezes nos oprimem.
E às vezes é difícil de suportar, a gente tem que ir aos pés do Senhor. Imagina absorver carga de outros, irmão. E querendo ou não, nós fomos chamados para ser bombeiros. Fomos ou não fomos, irmão? O apóstolo Paulo, ele relata aqui, não me lembro qual o versículo, o versículo 4:11 aqui, né? Ele diz: e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Nós somos bombeiros que adentra um fogo, que adentra como é que eu posso dizer assim, a um ambiente, aos perigos, para salvar pessoas. Porém, se a gente não atentar para isso e não ser preparados e capacitados no Espírito, ao invés de salvar, a gente agrava o problema ou morre junto. O apóstolo Paulo dá um conselho para Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti e da doutrina, porque fazendo isso salvará tanto a ti quanto aos que te ouvem. Então, amados, nós temos que ter essa preocupação com nós mesmos. Será que nós não estamos com o exterior corrompido? Isso é normal, né? A gente corre. Mas será que o nosso homem interior também não está corrompido? E se está, é um perigo, porque eu não vou ajudar nem os da minha casa, os que estão em torno de mim, nem eu, nem os da igreja. Afinal de contas, meus irmãos, vou fazer uma pergunta sincera aqui para vocês: por que vocês estão aqui essa noite? Diante do propósito que é terça-feira, eu gostaria que os irmãos respondessem: por que vocês estão aqui? Por que nós estamos aqui? Eu estou aqui para pegar minha bênção. Recebeu o meu milagre. Por que nós sabemos que isso é consequência, mas por que vamos responder, irmãos, por que nós estamos aqui? Nós devemos refletir sobre isso. Por causa de Jesus, um dia ele morreu naquela cruz, né, por nós, e um sinal de gratidão por amor a Ele. Amém? Pela obra dele que necessita. Muitos são chamados, mas não vou. Acho que troquei nesse versículo. Não, está certo? Amém. Mais alguém aí que quer contribuir? Ou tem gente que diz assim: tamo aí, né? Deve tamo aí. Há um propósito, irmãos, para aprender. Muitos são chamados, poucos escolhidos, e nós fomos chamados e arregimentados pelo Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados para ser ferramentas, instrumentos em suas mãos, de bênção, de cura, de milagres, de salvação. Claro que tudo isso é Deus que faz por meio de nós, de luz, de sal, de alegria, de ânimo. E que mais poderíamos colocar aí? E muitas outras coisas a gente poderia colocar. Só que antes disso, de a gente ser essa ferramenta, esse instrumento, a gente tem que ter algo. Se alguém levantar a mão e disser aqui: irmão, deixa eu contar um testemunho. Estou passando por uma dificuldade, apareceu uma dívida, 5 mil reais, eu não tenho onde tirar, e eu dou um grito: eu te ajudo, irmão, eu não tenho 5 mil no bolso. Posso ajudar ou não? Não tem 5 mil para mim, mas eu digo: eu te ajudo. Eu só vou despertar esperança no coração do irmão que testemunhou, iludir, e vou piorar a situação, né? Porque é chato, né? Quando apresenta o doce pra gente, tira, não é verdade? Mas eu não tenho 5 mil reais, mas eu dei um grito. Então a gente tem que cuidar para não fazer isso, porque pessoas vêm à igreja na esperança de algo, de receber algo, e quando olham para a minha vida, quando olham para a sua vida,
na esperança de receber algo da parte do Senhor por meio de nós. E nós não podemos dar um grito que eu tenho 5 mil reais e não honrar a palavra. Nós temos que ser um instrumento de bênção e de vida na vida de pessoas. As pessoas vêm aqui, entre aspas, dizendo: eu preciso de 5 mil reais. E pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter o dinheiro no bolso. Amém, irmãos? Usando só a ilustração, né? Não estou dizendo que os irmãos têm que vir nas terças e ficar dando com 5 pau no bolso aí. Eu queria. Mas é o que acontece, né? Então, a gente tem que ter o dinheiro para as nossas necessidades, para a minha família também o dinheiro, vamos usar o dinheiro como uma ilustração, para ajudar outras pessoas. E assim é no sentido, nós temos que ter um equilíbrio emocional, nós temos que ter um equilíbrio espiritual, nós temos que ter uma graça de Deus, nós temos que ter uma maturidade no Senhor, nós temos que ter os dons do Senhor e demais outras coisas que poderíamos acrescentar. Para quê? Não só para benefício nosso, para os da minha casa, né? Mas também para os outros que precisam. Porque, amados, quem aqui foi impactado e maravilhado pelo Evangelho? Eu fui. Isso só aconteceu na nossa vida porque pessoas um dia pagaram um preço, entenderam um chamado. E outras pessoas, quem sabe amanhã, vão estar sentadinhas aqui como líderes, porque nós pagamos um preço. Olha que glorioso. É uma semente que a gente planta. Então não é em vão a gente estar às terça-feira aqui, né? A gente se renova junto. Teve terças que a gente orou junto, teve terças que a gente se renovou junto, louvamos junto, teve terças que a gente se aspiou junto, né? Puxamos a orelha um do outro, né? Tem terças que a gente se renova junto, aprende junto, por um motivo, por amor de vidas e de pessoas. Amém? Pode falar. Essa questão, por exemplo, que fala ao apóstolo Paulo a respeito do desgaste pessoal, que ele experienciava, né? Me deixarei gastar por amor de vós, também diz assim. Isso é sabido de que o povo de Deus, principalmente as lideranças, elas foram chamadas, né, como instrumento de Deus para lidar, dar o suporte para as pessoas a terem um encontro com Jesus e a caminharem em Jesus. E isso gera um cansaço espiritual, um cansaço físico. É uma ilustração que dá para usar, é como se fosse mexendo no mini maripondo, né? Os demônios que estavam em roda daquela pessoa, eles vão vir contra a tua pessoa. Isso gera também um desgaste e uma opressão espiritual. E até tentar atacar os que estão à tua volta, os teus. Exatamente, é como se fosse lá livrar aquela pessoa daquele enxame, quando aquele enxame se volta contra ti às vezes, né? Então isso é necessário que nós estejamos preparados, como o irmão tem colocado, e temos em mente que isso faz parte, né, da obra do reino, e eu preciso tomar um posicionamento em cima disso, e sabendo que eu vou lidar com pessoas com dificuldades, com problemas, que eu vou me desgastar por isso igualmente, mas amigos, que nós seremos também pelo Senhor recompensados, porque o nosso trabalho nele não é vão, mas entender que isso gera um desgaste espiritual, um desgaste de energias, vamos assim dizer, né? Mas isso é renovador no espírito interior, nos alegramos, nos regozijamos em Cristo Jesus. E também estamos em mente, né, resumindo, já que colocou ali essa questão, de que vamos, nos nossos trabalhos, pegar todo tipo de pessoas, né, cada um com o seu problema, cada um com a sua dificuldade. Eu vi um videozinho esses dias, uma animação, né, onde uma pessoa estava ajudando o outro, né, daí era bonequinho desenhado, bonequinho à mão, ele era branco, daí cada um ia lá e ajudava um, mas estava com o joelho para baixo preto, aí fazendo um divórcio, por exemplo, se divorciou da esposa, ele vai lá e conversa com a pessoa, se aconselha, aquele preto passa para os pés dele. Aí ele vai para o outro, lá querendo se atirar da posta, com o coração preto, ele vai lá e conversa com aquele cara, resgata ele, dá um abraço e ele vai embora feliz, e aquele preto passa para ele, no caso. Então vai absorvendo, querendo ou não. Eu estava dizendo, tu recebe um contra-ataque espiritual, tu recebe essa questão, no caso, né, essa opressão. Mas claro que quando nós estamos na graça do Senhor, e aí depois que ele veio aqui todo sujo, ajudou todo mundo, daí quando veio ele estava todo preto, né? Daí ele ia
Só que nós trazemos para nosso sentido espiritual. Ele no cachorrinho dele, ele se alegrava, no cachorrinho dele se branqueava. Mas nós não, nós temos algo muito maior que um cachorrinho de estimação para nos renovar. Nós temos o próprio Cristo, o próprio Espírito de Deus, aonde nós vamos aos seus pés, como ele testemunhou, e nós aí nos purificamos, nos renovamos, nos fortalecemos, estamos assim novamente aptos para de novo sair auxiliando e ajudando aqueles que precisam. Eles tinham Jesus a oferecer às pessoas. Ou seja, nós temos Jesus a oferecer às pessoas. Eu já ouvi falar dessa ilustração, é bem interessante mesmo. Não sei quem me contou, não sei se não foi tu, pastor. Mas foi interessante que as pessoas às vezes encontram um renovo num cachorro, numa situação simples da vida, né? E como é que a gente não consegue encontrar um renovo no Senhor Jesus? Que é a própria vida, que é a fonte de bênção, que é a fonte de vida, né? Por isso que se o nosso corpo exterior estivesse corrompendo, e provavelmente está, irmãos, a gente enfrenta lutas, adversidades particulares da igreja, do ministério, né? Devemos ir aos pés do Senhor para não se corromper. Mas também queremos estar disposto a se desgastar também, teria que repensar, na verdade, também a posição que ele assumiu, né? Vocação, ministério. Porque nós somos chamados para isso, no caso, a Bíblia diz lá também em Timóteo, né? Nós somos arregimentados a fim de não mais agradar nós mesmos, aquele que nos arregimentou, no caso das palavras, no caso, né? As motivações são, primeiro, o constrangimento diante de Deus, né? Como é que eu vou ficar indiferente? Não vou tomar causa? É que nem aquele amigo nosso que a gente tem um carinho, está numa dificuldade, a gente tem um prazer em ajudar, né? E assim Deus, por amor dele que nos alcançou, a gente se constrange de fazer algo. E também amor a pessoas, né? A gente vê pessoas caindo, e assim como um dia eu fui resgatado, e tu pensa assim, poxa, o que eu tenho nas mãos, o que você tem nas mãos, meus irmãos, é poderoso. E como a gente vai ser egoísta a tal ponto de não compartilhar isso, né? Então uma responsabilidade está sobre nós. E continuando ali no 17, né? Olha só que interessante, irmãos, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Eu não sei quem vocês têm passado, irmãos. Quem sabe uns estão numa dificuldade maior, outras menor, mas a palavra de Deus está dizendo que a sua tribulação é leve. Irmão, tu não sabe o que está acontecendo lá em casa. Tu ia fugir. É leve, a Bíblia está dizendo. Por que é leve, irmãos? Tem meu sangue. Por que é leve? Conforme o que a Bíblia nos ensina, por que é leve? O que maior é aquele que está conosco. Alguém saberia responder mais aí? Contribui com o que o irmão César falou? Maior que está conosco. Isso ajuda a ser leve. E até porque Jesus disse, né? O meu fardo é leve, o meu jugo suave. Existe um fardo. Existe um jugo. Só que mais suportável. É leve. Eu meditando nesse texto aqui, eu também entendi o leve, sabe que sentido? Se eu não tivesse Jesus, eu ia passar por uma tribulação horrível, horripilante, pesada, um ranger de dentes, por toda a eternidade. Hoje que eu tenho Jesus e ainda tenho as minhas dificuldades, os fardos, os julgos de Jesus, comparado ao que estava predestinado para mim, como homem que ainda não tinha Jesus, é levíssimo, é uma verdade. Eu sei, irmãos, eu sei, é barbadinho falar. Na hora do fogo, na hora que está passando a coisa, é difícil. Não é verdade. Falar intelectualmente é barbada falar isso que eu estou falando. Mas emocionalmente, vivendo, estando na situação, estando no olho do furacão, eu sei que não é fácil. Mas precisa ser falado para a gente refletir sobre isso. Até porque quando estiver no furacão, o cara pode se lembrar. Acessar na verdade. Nada tão ruim não poderia piorar. Poderia estar pior. Mas com Jesus é leve. E por que também é importante se falar isso que é leve? Porque às vezes o nosso psicológico nos prega peças e armadilhas, e o diabo se utiliza dessas situações para dizer:
tu não vai suportar. Está excedendo o teu limite. Te entrega, abandona. Porque o nosso psicológico, ele começa a gerar uma conclusão de que isso é demais. Eu não vou suportar. Quem é que nunca chegou a essa conclusão? Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Eu não vou conseguir. Eu não vou suportar. E aí a Bíblia tem que vir e dizer para nós, não. É possível suportar, sim. Não é tão pesado assim. Porque a gente sempre olha no sentido negativo, né? Quem é que já olhou aquele filme do... até não esqueci o nome do filme. Um filme evangélico. O cara tá lá correndo, né? Os irmãos acho que eu não lembrar, é bem antigo. O cara lá tá correndo, não sei se com uma venda nos olhos. Ele diz, tu consegue, né? E ele achando que já estava no fim. Os gigantes, né? É filme desses aí, mais antigo assim. Um jogo americano, né? É. E ele, eu não vou conseguir, não, tu vai conseguir. Ele já tinha passado a linha de chegada. Vai, ele estava com os olhos vendados. E ele, não estou conseguindo, não vou conseguir chegar na linha de chegada. Vai sim, tu consegue. Ele vai. E aí, desafiando gigantes. E aí até que chega mesmo no limite, assim, ele se entrega e ele tira as vendas. Mas chegaram lá na casa, ele conseguiu não só vencer, mas como ir além. Mas o psicológico dele estava dizendo para ele, tu não vai conseguir chegar na linha de chegada, no teu objetivo. E ele não só não conseguiu, como também foi além. E às vezes é isso que acontece com nós, irmãos. A gente acha que não consegue, conseguimos sim. Por quê? Primeiro, a gente deve entender que isso é uma ação psicológica, uma ação maligna na nossa mente. E terceiro, a gente deve entender que existe alguém que nos ajuda, que nos dá força, que nos sustenta. Então a Bíblia diz que é leve. Os irmãos concordam comigo? Só não vão me responder. Me passar o que eu estou passando, irmão. Vou ver se tu vai dizer que é leve. Mas acho que justamente, às vezes, a gente acha que é insuportável, porque a gente está carregando sozinho. E aí se torna muito pesado. daí é pesado mesmo, né? E às vezes a gente ainda é tão burro que, ao invés de ir, a gente justifica não ir, não levar Jesus por causa da situação que a gente está. Tipo assim, eu não consigo buscar Deus. Mas aí é onde que a gente mais tem que entregar, né? Porque é Ele que vai nos ajudar. Botar a fé em prática, né? Quer dizer, botar nossa fé em prática. Isso. Dividir esse fardo, né? Isso. Então é uma certa ignorância, burrice, como a Adriana disse, né? Tá lá sozinho, sendo que tu pode pedir ajuda para alguém, né? Ou pode compartilhar aquilo. Muitas vezes o nosso foco está no problema, né, irmão? Parece que o nosso foco está no problema, né? Assim, como a gente vê pessoas deixando de vir à igreja porque estão com uma dificuldade, ou deixando de buscar Deus porque estão na luta, sendo que aí que era para se firmar, né? Porque é o Senhor que vai ajudar a passar por aquela situação, né? Eu acho muito interessante que a gente tem uns aos outros também, mano. Por exemplo, eu estou na frente da minha casa, eu estou tentando na minha casa, eu estou enxergando ela da frente. Aí vai o pastor, vai o irmão Dom, vai mais afastado, irmão, tem uma falha ali, faz assim que vai dar tudo certo. É um exemplo, né, mano? Sim. Um olhar mais afastado, um olhar mais pelo todo, de contato com os irmãos também. Porque Deus usa, né? Do que, pastor? É leve ou não é leve, irmãos? É leve? Amém? Não vamos ser enganados pelo nosso psicológico, pelo diabo, de dizer que nós somos fracos, incompetentes. E realmente somos. Mas se estamos em Cristo, não somos, não. Eu acho que tem uma outra questão, né? Que às vezes a gente mesmo, quando a gente tem essa questão psicológica, tem talvez o diabo falando, mas a gente tem as promessas de Deus. Glória a Deus. Né? E a grande questão está em a gente confiar nas promessas de Deus. Isso é a fé. E na verdade só tem uma coisa, eu acho que eu falo que eu às vezes particularmente, às vezes se questionar se realmente eu estou fazendo a vontade de Deus. A gente sabe, a gente
dificuldades com Deus. Mas, assim, eu acho que quando a gente tem a certeza de que a gente está seguindo Deus, que é uma coisa de Deus, está fazendo uma coisa com responsabilidade e sabe que Deus ele também é fiel, a grande chave de tudo está em confiar justamente. E quando tu confia tudo, nada disso. Quando tu confia, tu entende que até os momentos difíceis é para te fortalecer. Amém. É que tem que estar pronto naquele dia. E quando a gente está dentro dos propósitos de Deus, da direção de Deus, nós temos o cuidado, o amparo de Deus, o auxílio de Deus, né? Então, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e muito, muito excelente. Leve e momentâneo. Quem sabe tem pessoas que estão dizendo, eu não aguento mais, aguenta mais um pouquinho. Há tempo para todas as coisas. Vai passar. Amados, uma coisa que eu aprendi também nesses momentos que às vezes eu não entendo, parece que está demorando, sabe o que eu faço? Eu oro ao Senhor e pergunto, Senhor, o que tu está querendo me ensinar? O que eu preciso ver que eu não estou vendo? O que eu preciso aprender que eu não estou aprendendo? Ou o que eu preciso fazer que eu não estou fazendo? Porque às vezes, irmãos, somos nós que protelamos a coisa. O crente passa por muitas aflições, por muitas dificuldades, por muitos problemas, assim como o apóstolo Paulo passou. Agora, quando é um problema constante, um troço assim que tu vê que está mais enrolado que linha de pesca no meio do arvoredo, alguma coisa tem. Sabe aquele negócio repetitivo, que tu vê que o troço não anda, não se desenvolve? Algum dedo nosso tem lá no meio. E aí cabe a oração, a instrução do Senhor para saber o porquê que isso não passa. E às vezes não é nenhuma questão espiritual, porque às vezes a gente quer espiritualizar tudo. Às vezes é uma decisão, uma mudança de mente, uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Não é verdade, irmão? O que não deixa de ser espiritual também. Sim, é que as nossas atitudes refletem no espiritual, tanto positivamente e negativamente, né? Quer dizer assim, quer dizer assim, eu estou esperando algo no Senhor, mas eu estou atrapalhando o mesmo ponto, eu estou espiritualizando ali. Só que em parte se permite para eu não alcançar a bênção, isso? Isso. Um exemplo, a grosso modo, né? Eu tô sem emprego e estou desesperado, Senhor, faz tempo que não consigo um emprego, mas eu não levanto cedo para procurar um emprego, não, entendeu? Isso não, entre aspas, não tem espiritual nisso, tem ou não tem? Tem espírito de preguiça, tem, né? É uma decisão, claro, que o diabo ele é oportunista, ele vai trabalhar em tudo, ele vai te fazer ficar mais preguiçoso, ele vai ser oportunista, ele vai se utilizar dessa circunstância para agravar o problema, para deixar mais acomodado e demais outras coisas. Mas se tu tomar uma decisão, está resolvido o problema. Que na verdade, isso já falei uma vez, mas nós temos uma tendência de dividir as coisas. Isso é espiritual, isso não é espiritual, sendo que nós somos seres espirituais. Sim. Então, tudo que nos envolve a nós, querendo ou não querendo, Implica. é uma questão espiritual, porque nós somos um ser espiritual. Aí a gente diz, vou tomar um café, isso da carnal, né? Olhando a grosso modo, parece, estou tomando um café, não estou jejuando, não é coisa da carne, né? Não, também é uma questão espiritual, está cuidando do tempo do teu espírito, Sim. é o tempo do Espírito Santo, está cuidando da tua saúde, está cuidando do teu ser como um todo, né? Então, na verdade, tudo que nós fazemos é uma questão espiritual, na verdade. Não, A pessoa está na namorada, o casal está na intimidade. Coisa da carne, não, é uma questão espiritual. Nós temos a tendência, isso é da carne, isso é do espírito. Nós temos que entender que quando eu entendo que tudo que eu vier a fazer é uma questão espiritual, então tu vai viver uma vida espiritual. Tu está fazendo, tu está entendendo, tu está diante de Deus e tu está vivendo uma vida espiritual em todos os teus sentidos. Então, se eu estou tendo uma relação na intimidade do casal e eu vejo que isso é uma questão espiritual, não uma questão carnal, porque aquilo ali une, aquilo fortalece a relação, fortalece o casamento, né? Aquilo traz a unidade no lar, aquilo traz benefícios de todas as formas, inclusive de saúde. E abre legalidades, tanto para um quanto para o outro. Então, tu está fazendo uma questão
espiritual. Não, eu concordo plenamente contigo, pastor, mas quando a gente divide, é mais no sentido modo didático, assim é querer dividir corpo, alma e espírito, é indivisível, mas se divide para modo didático. E quando eu digo que, entre aspas, não é espiritual, é no sentido, porque às vezes, na nossa concepção, o espiritual é aquela coisa que depende de Deus ou do diabo, entendeu? Então eu estou imune, eu não consigo tomar uma atitude. Então, por isso que há essa divisão para a gente entender que uma atitude sim está ligada ao mundo espiritual, mas também depende de mim, de uma decisão. E aí sim gera implicações no espiritual, negativo, positivo, né? Mas não é uma coisa assim que precisa um rito, precisa, vamos dizer, uma oração. Tem coisas na Bíblia, irmãos, que não precisa orar a Deus, ou precisa? Tem coisas que precisam orar a Deus? Precisam um espiritual, vamos assim dizer. É nesse sentido que eu divido, entendeu? Uma relação com a minha esposa. Tipo assim, ó, precisa fazer a obra, precisa pregar o Evangelho, precisa orar a Deus? Não, pregar o Evangelho é algo espiritual. Eu vou orar, vou esperar o mundo espiritual se abrir, conspirar ao meu favor. Não, todos nós temos o compromisso de pregar a palavra, né? De evangelizar na verdade, né? Então não é espiritual no sentido, é uma decisão minha. Óbvio que vai ter implicações espirituais, o diabo vai se inquietar, Deus vai agir, vai ser comigo, vai me capacitar, enfim, entre outras coisas. Deu para entender, irmão? Mas é momentâneo, isso, é passageiro. Você que está passando por uma luta, por uma adversidade, quem sabe está cansado, o exterior está corrompido, e está tão corrompido que está corroendo até o interior. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, vai passar. É temporal. Aguenta firme. Vai aos pés do Senhor. Não abandone. Não retroceda. Porque Deus é contigo. E a obra que você está fazendo não é sua, é de Deus. Então a responsabilidade é de quem? De Deus. Quem assume esse compromisso é Deus. Quem assume a bronca é Deus. Amém, irmãos? Então é momentâneo. É momentâneo por quê? Não só porque as lutas elas têm um fim. Tudo é passageiro. Mas também porque chegará aquele dia ao qual o nosso Senhor Jesus Cristo vem nos buscar. Se é que a nossa esperança está na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa é a maior base doutrinária e de crença da igreja, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa que Jesus fez isso, fez assado, a nossa base doutrinária é a ressurreição, é a esperança na salvação, na volta de Cristo. Eu sei que ele fez coisas gloriosas, mas como diz o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Irmãos, por mais que Cristo tivesse feito muitas outras coisas, a razão de nós estarmos aqui é porque ele foi o único que morreu e venceu a morte e abriu este caminho para nós e nos trouxe a esperança de que as nossas lutas, as nossas tribulações, os nossos choros um dia vão ser enxugados e vai terminar, porque ele venceu a morte. Por isso que o nosso evangelho não é vão, a nossa pregação na verdade, porque ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança, que é o que diz a palavra aqui, ó. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Está falando no que aqui, quando fala eterno de glória? Uma recompensa, que eu creio que muitas recompensas já começam a gente já degustar, experimentar aqui nessa terra, mas a plenitude dessas recompensas vão se dar por toda a eternidade, irmão. É um peso eterno de glória, ou seja, é uma implicação que vai, como é que eu posso dizer assim, ó, penetrar na eternidade. Galardão, né? Recompensa. Irmãos, parem para pensar. Por mais que nós entregamos a nossa vida, se sacrificamos em favor do Evangelho e receber toda essa glória eterna, foi pouco que a gente deu. Não é verdade? Porque ainda que nós dermos tudo que temos e tudo que somos, não demos é nada ainda. Então não é uma questão de troca também, mas é uma questão de reconhecimento. Como? Eu estou recebendo tanto, para fazer tão pouco. Então isso é momentâneo, vai passar. Porque virá aquele dia que Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Porque produz
para nós um peso eterno de glória. Muito excelente. Olha só que interessante, o 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, eternas. O que significa isso? Nós estamos entre líderes aqui que eu sei que conhecem as Escrituras, têm intimidade com o Espírito Santo de Deus. O que significa isso? Não atentando nós para as coisas que se veem, porque são temporais, mas para as que não se veem, porque são eternas. O que significa isso? Coisas que se veem. Eu no meu sofá descansando. Vem pessoas com problemas, eu digo, ó, quero mais que te exploda, eu quero sim experimentar aquilo que eu posso ver e sentir hoje, que é meu sofazinho da minha casa, bem sentado. Eu estou vendo isso aqui. Não tem coisa mais gostosa que isso aqui. Isso aqui é algo palpável, algo que eu posso ver, a minha recompensa agora. Só que confie, é temporal. Só que esse descanso espiritual que a gente não se vê, que a gente não vê, os irmãos conseguem ver um descanso, que a Bíblia diz que nós entraremos no descanso do Senhor. Os irmãos conseguem ver isso com os nossos olhos? O descanso no sofá da minha casa, ele vai ter um fim. É temporal. Porque a luta pode vir, pode me tirar do sofá à força. Ou posso morrer, Jesus pode vir buscar a igreja e vir o juízo. É temporal, um dia vai terminar. Os meus sonhos, os meus projetos terrenos, por mais que é palpável, não, eu quero ganhar a vida. Tem um amigo meu, que logo que eu me converti, eu preguei para ele. Até esses dias eu estava conversando com ele. Ele disse para mim, deixa eu aproveitar a vida primeiro, depois eu vou para Jesus, né? Deixa eu curtir um pouco. Tipo, ele quer algo palpável, algo que possa tocar. Só que isso vai terminar, não é verdade? Só que o descanso do Senhor eu não vejo. Não é palpável com um dinheiro que eu poderia ganhar, mas é eterno. Então, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É isso ou não é, irmão? É trocar a miséria que eu toco, que eu posso experimentar, que eu posso até pegar agora, mas logo vai se desvanecer, logo vai perder o valor, logo vai perder o brilho, ou é pegar muitas riquezas que eu ainda não posso tocar fisicamente, mas pela fé, pelos olhos espirituais eu já consigo ver, contemplar e ver o brilho, e eterno. Olha só que burrice nossa. Um tem um valor muito pequeno, e pior, esse valor tem data de validade. O outro tem um valor absurdo, imensurável, não tem data de validade. Qual que ficamos, irmãos? O sem prazo, e que tem um valor. É isso que está reservado para nós, irmãos. Por isso que a nossa leve e momentânea tribulação nós devemos suportar com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque há algo que a gente ainda não pode tocar, não pode ver, mas pela fé, pelos olhos espirituais, nós já podemos contemplar. E isso vai ser por toda a eternidade. Amanhã, na eternidade, eu vou ver os irmãos e nós vamos estar se regozijando juntos e se abraçando. Valeu a pena nós ter perseverado. Amados, eu botei aqui na introdução dessa mensagem que a Bíblia está recheada de palavras no sentido de ânimo, no sentido de perseverança, no sentido de continuar, no sentido de fortalecer, no sentido de crer, no sentido de confiar. Por que tanto versículo nesse sentido? Porque o nosso Senhor sabe que muitas seriam as situações que nós íamos ter o desejo de ficar com as coisas temporais e de desistir, de ficar para trás. Essa questão aí,
uma questão bem simples de entender também, né? Dá para pegar nesse teu sentido aí, quando Judas chegou com 30 moedas de prata para Jesus faceiro, que Jesus falou para ele, né? Dê aos pobres, né? É uma maneira simples de ver, né? A moeda e o dinheiro, eu creio que 30 moedas de prata nessa época ele poderia comprar muitas coisas. Ele comprou um campo, os benefícios ele não, próprios dele, enfim, para te dar um pouco mais de conforto, o alimento que seja ali, Jesus falou, né? Não, dê aos pobres, ou seja, coloca o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas que serão acrescentadas. Amém. Alguém mais quer falar algo que eu quero já concluir aqui essa mensagem dentro disso? Amém, irmãos? O versículo que a gente iniciou lendo, 16, diz: por isso. O que quer dizer? É uma continuidade de algo que estava sendo dito, uma conclusão de algo. Então estas coisas que a gente meditou aqui, de perseverar, de saber que as tribulações ela vêm e que devemos olhar para as coisas eternas, as que não se veem, tem um motivo, isso é a conclusão de algo. Por que a gente deve fazer isso? E aí eu quero que os irmãos leiam comigo versículo 14. Ou 13, até para dar um entendimento melhor. 4:13, eu vou ler aqui. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também. Aqui está uma promessa. Por isso que nós vamos enfrentar as tribulações, por isso que nós vamos enfrentar o nosso psicológico, que nos diz que isso é eterno. Não, é temporal a dificuldade. Então, que nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. 15. Porque tudo isso é por amor de vós, para que, graça multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Resumindo, irmãos, o nosso trabalho não só nos traz um benefício eterno de glória e a salvação das nossas almas, mas também redunda em quê? Glória ao nosso Senhor Jesus. Às vezes a gente acha que dar glória a Deus vai ficar glória, 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 glória. E às vezes a gente diz para pessoas: glorifica a Deus. Você é uma pessoa que não glorifica a Deus. A glorificação a Deus, na maioria das vezes, claro que falar é expor o que está no nosso coração. Isso faz parte, é importante sim a gente dizer, né? Senão eu estaria incorrendo um erro, porque eu também digo nos cultos: glórias a Ti, Senhor. Mas não é só isso. Glorificar o nosso Deus, e foi para isso que nós somos chamados, para glorificar e exaltar o nosso Senhor, se dá nas nossas atitudes, nos nossos atos. Então, quando nós perseveramos, quando nós insistimos, ainda que com tribulação, quando nós nos corrompemos exteriormente, o nosso interior se renova, e eu me dou, e eu estou fazendo a obra, pessoas vão ser beneficiadas. E o que essas pessoas vão fazer? Vão glorificar o Senhor, como diz o versículo aqui: para que por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Amados, nós fomos chamados para as pessoas olhar para a minha vida e para a sua vida e glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus pela vida do Elton, glória a Deus pela vida do Dom, glória a Deus pela vida do André, do Diego e dos demais irmãos. Foi para isso que nós fomos chamados, para glorificar a Deus por meio das nossas vidas. Esse é o nosso chamado. Que Deus, irmãos, em nome de Jesus, seja exaltado, glorificado e engrandecido por meio das nossas vidas. Não desfaleça, meus irmãos. Eu sei que cada um que aqui está tem seus dilemas, suas dificuldades, suas lutas, seus medos, e tem sim um desejo de fazer a obra, tem sim um desejo de romper, de ir mais além, mas quem sabe essas lutas têm sido tamanha e o diabo tem se utilizado dessas situações e te fazer pasmar, travar, parar e achar que isso não vai ter fim, que vai piorar. Eu quero te dizer em nome de Jesus: há tempo para todas as coisas. O Senhor nos renova, principalmente aqueles que se colocam em suas mãos como ferramenta. E Deus será glorificado por meio das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Nesse finalzinho eu quero fazer uma oração com os meus irmãos.
convidar você a se colocar em pé. Eu quero fazer um rogo ao Senhor aqui, um pedido ao Senhor, de que Deus venha renovar a sua igreja. No sentido de que aquele que está abatido, aquele que está cansado, venha ser renovado, venha ser curado pelo poder do nome de Jesus. Começando pelos líderes, amém? Porque nós somos o reflexo, na verdade a igreja é o reflexo da liderança. Se nós estivermos saudáveis, quem vai estar saudável, irmãos? A igreja. Se nós estivermos bem, afinado no Espírito Santo, quem vai estar bem afinado no Espírito Santo? A igreja, pessoas. E logo eles vão glorificar a Deus pelas nossas vidas, amém? Convido você a fechar os seus olhos. E com os olhos fechados, com os olhos físicos, não enxergando fisicamente, eu quero te convidar a começar a contemplar a glória de Deus, contemplar esse peso eterno de glória que está disposto a você, meu irmão e minha irmã. Paizinho querido, em nome de Jesus, crendo no teu poder, na tua soberania, na tua grandeza, crendo, Senhor, na tua vocação sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos, eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, primeiramente, ajuda os meus irmãos que estão passando por tribulações, Senhor, ajuda os meus irmãos que estão confusos, ajuda os meus irmãos que estão cansados, Senhor, ajuda os meus irmãos, os líderes como um todo, Senhor amado, que está pensando em desistir, e renova a fé, Senhor. Renova a esperança, renova o ânimo, renova a ousadia, renova a disposição, Senhor, de romper as barreiras, de ir mais além, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo toda obra satânica e demoníaca que é oportunista e se utiliza dessa situação, agravando cada vez mais um problema que já se tem. Eu quero repreender toda a artimanha de Satanás, Pai, que vem com pensamentos repetitivos, que esta luta, esta adversidade é impossível, não vai passar, está predestinado a viver assim, e que isso não vai aguentar, que é melhor desistir, que é melhor tirar a vida. Eu quero repreender na autoridade, no poder do nome de Jesus, porque aqui tem homens e mulheres que foram chamados e arregimentados pelo grande general, sim, aquele que está disponível, aquele que nos deixa disponível dons, nos deixa disponível capacitação, força, renovo, para que assim nós venhamos ser ousados, intrépidos, para fazer a obra e destruir as obras de Satanás e resgatar pessoas das trevas, pessoas que estão chorando, pessoas que estão desiludidas, pessoas que não têm mais esperança, pessoas que clamam por uma luz no final do túnel, e assim meus irmãos, possamos adentrar estas casas, Senhor, e ser uma luz no meio das trevas, e ser um sal no meio de algo sem sabor, Senhor amado, e estas pessoas venham ser impactadas, venham ser maravilhadas, de tal forma, Pai, que o teu nome, o teu santo nome seja glorificado por meio das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós somos fracos, nós somos incompetentes, Pai, por nós mesmos, mas em Ti, Pai, ninguém pode nos segurar, Senhor. Em Ti, Senhor, não há barreiras que possam se colocar diante de nós, não há muralha, Senhor, não há gigante, Senhor amado. Em nome de Jesus, Pai, gera essa compreensão, esse entendimento nos nossos corações, que nós somos muito mais, que nós podemos ir mais além daquilo que somos, Senhor amado. Em nome de Jesus, Pai, para que essa igreja, Pai, venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que pessoas que ali entrar, Senhor, neste lugar, Pai, venham ser tocadas, venham ser curadas, venham ser renovadas, venham ser tomadas por uma esperança do alto, Senhor amado, em nome de Jesus. Aviva aquele irmão que está cansado, Senhor. Aviva aquele irmão que um dia foi usado poderosamente por Ti e hoje está cabisbaixo, Senhor, está de canto. Em nome de Jesus, eu ministro um renovo sobre essa liderança. Em nome de Jesus, eu ministro cura, Senhor. Em nome de Jesus, eu ministro entendimento de si mesmo, encontro com a sua vocação, pelo poder do nome de Jesus. E que tudo isso, Senhor, seja para a honra, a glória do Teu santo nome, Pai. Muito obrigado por este momento com os meus irmãos. Louvado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome pela vida dos meus irmãos, Senhor, que tem se colocado, Senhor, nesta trincheira e nesta brecha para fazer a Sua obra. Eu glorifico o Teu nome, Senhor, por aqueles irmãos que têm contribuído para a minha vida e que um dia também prepararam um ambiente para que eu me convertesse, Senhor amado. Louvado seja o Teu nome, Senhor, e que eu possa
ser ferramenta em tuas mãos também para o teu nome ser glorificado. Que os meus irmãos possam ser ferramenta em tuas mãos, Senhor, para o teu nome ser glorificado, Senhor. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus.